Doutor Adriano Santos, bom dia também por estar aqui connosco. Perguntava-lhe, 11 meses são poucos meses, é pouco tempo para estarmos já a avaliar, de certa forma, a atuação deste atual Executivo Camarário. Estas, no fundo, estas acusações, estes comentários, de certa forma haver aqui pouco diálogo e se calhar não se estar a querer ouvir a oposição como se calhar a oposição gostaria de ser ouvida, o que é que lhe apraz dizer sobre tudo isto? Muito bom dia, Andreia. Bom dia ao auditório. Bom dia aos meus colegas. Pergunta-me se 11 meses dá para fazer um balanço. Dá para fazer o balanço dos 11 meses. E fez-me a pergunta seguinte, foi se que esta oposição não se revê na forma de diálogo do Sr. Presidente da Câmara. Bom, eu não me revejo com posições, por exemplo, que acabou agora o meu amigo Amadeu Magalhães de ter em relação à ARU, porque o voto e a declaração de voto do movimento Amarante Somos Todos não diz absolutamente nada disto. Faz uma declaração de voto em que tem a posição acerca de a área de reabilitação, mas absolutamente mais nada. Ou seja, não concorda com a área da reabilitação daquela forma. Toda a gente tem visões diferentes das coisas, se calhar uns com determinados interesses, outros com determinados outros interesses, outras com umas visões técnicas diferentes. Agora não foi pelo facto de falta de diálogo. Não está, pelo menos, isso plasmado no voto. Eu congratulo-me com o início desta governação da Câmara Municipal de Amarante. Porquê? Porque entendo eu que, efetivamente, há um esforço por parte do Executivo em integrar toda a gente, em discutir as propostas. Viu-se logo no início em relação às juntas de freguesia. O Sr. Presidente da Câmara não pôs de lado nenhuma junta de freguesia, independentemente do facto de ser o Partido Socialista ser endividada ou não. Ao contrário de outros que propalavam e propalam hoje, quando em funções políticas dizem que não se deviam premiar autarquias endividadas e os fundos de socorro são isso mesmo. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara tem sido uma pessoa correta no diálogo e integrando todos. Depois, o meu amigo José Joaquim falou em precipitação. Precipitado. Faz. Quem não se precipita, não faz. Era um problema do anterior Executivo. Não se precipitava. Não fazia. Portanto, são problemas semânticos. São problemas semânticos que tem que se discutir. O José Joaquim está a dizer que não utilizou esse termo. Não utilizou, utilizaste. Não, precipitado. Isso era a lealdade do Duarte. Lealdade não, eu te escrevi. Só se for da minha caneta. Lealdade da minha caneta. O Sr. Luís fez-me vontade lateral. Isto é uma piada. Uma piada. E eu disse-lhe, exatamente, estava a referir exatamente ao Dr. Adriano. O que eu disse foi que era pouco consistente nas tomadas de decisões e enumerei algumas. Falei precipitado. Isso se é consistente ou não é uma crítica, é subjetivo. E quanto ao outro, é subjetivo aquilo que dizem, é subjetividade. Não sei que. Foi o que eu disse. Pronto, mas agora que falou em precipitado, falou, pronto, é uma questão. Quando faz este. Eu disse insegura, utilizei o termo insegura. Bom, vamos à insegurança. É insegura, mas faz. E volto a dizer, é subjetivo, mas é uma questão semântica. O Partido Socialista tem muito que se fazer. Bom, e o que é que se fez nestes 11 meses? Os meus colegas disseram no painel. A área de reabilitação urbana está aí, foi chumbada. Chumbada, exatamente. Foi chumbada. Para a próxima, passará.
ou não, mas foi feito, coisa que não tinha sido feita até hoje. O PDM esperaram que uma empresa fosse à falência para dizer que não se podia fazer PDM. Neste momento o PDM está a ser revisto, está-se a fazer alguma coisa. Para os amarantinos perceberem, durante anos passamos numa ponte que é chamada Ponte Nova, estavam os candeeiros partidos, tinta destruída. Neste momento, dá gosto de ver, como se costuma dizer. Portanto, está-se a fazer alguma coisa. Temos aqui uma também, lista. Exatamente, eu tenho Tem uma aqui lista também. daquilo que se faz. Já se falou dos acordos de execução com as freguesias. Exato. O projeto Enredarte, o projeto Amarte Amarante, atenção que aí... Mas o projeto Enredarte é da Câmara Municipal ou uma parceria da Câmara Municipal? É uma parceria da Câmara Municipal, mas é uma... Lá está. Quem pagou? Lá está. Quem pagou então o Não é? projeto Enredarte? O apoio. Então há qualquer coisa ali. É parceria, Então, deve ter apoio, deve ter algum pagamento também, não é? Numa parceria pode ser por pagamento Ou por apoio, registro, doutor. ou outra coisa qualquer. Mas o que me parece. Não, mas, um projeto- mas agora deixe-nos falar a nós. Você já fala. Você já fala. Que eu agora vou falar para você falar a seguir. Claro. Tenha calma. Eu também cheguei vim aqui para Tenha falar, calma. para falarmos destas coisas. Vamos lá. Agora dizer Continuando, o meu amigo Amarante, e colega de debate, Amadeu Magalhães, falou dos manuais escolares. Exato. O CDS também disse que entendia que os manuais escolares deveriam ser extensíveis às escolas Ao ensino particular. Bom, ao ensino particular. Mas foi uma atitude que se tomou. Ou seja, Fez já, algo. Exato, já começou, não é? Já houve um início, digamos assim, não é? Espero Pode não ter que sido a o melhor próximo forma. ano, isso foi dito na Assembleia por representante do CDS, que esperemos que para o próximo ano. Agora, isto foi feito assim e desta forma, porque o Sr. Presidente da Câmara, no nosso programa, só dizia isto era para as escolas públicas. Ok? Primeiro ciclo. Bom, era o que dizia. Mas pronto, está-se a fazer. Não era difícil fazer as marchas e as feiras do gado. Não era difícil. Fez. Está feito. Há um reforço muito grande da programação cultural. Portanto, neste momento, para 11 meses, eu vou deixar aqui o Dr. Araújo falar de Completar a lista. completar a lista, porque é mesmo. Portanto, durante estes 12 meses tem-se feito aquilo que se pode. E eu digo o que se pode por uma razão simples. Há dois pressupostos que nós temos que entrar aqui nesta discussão. Não existe uma maioria no Executivo Exato. e a dificuldade que foi de fazer o orçamento só para as energias gastas para fazer o orçamento deste ano foram muito grandes, porque estávamos a chegar. E o Amadeu Magalhães explicou exatamente as dificuldades que é de fazer um orçamento pela primeira vez num executivo que está arredado no governo de uma cidade em muitos anos. Porque depois aquilo é o seguimento do que está feito. Bom, por fim, gostava de falar do nosso projeto da coligação Afirmar Amarante, que é o Parque Urbano ou o Parque da Cidade. O Parque Urbano, como toda a gente sabe, é formado por dois parques, que é o atual Parque Florestal e o futuro Parque Urbano, que é a compra e a remodelação de uma determinada área que existe ao lado do Parque Florestal. O Parque Florestal, já foi dito aqui, presumo que tenham estado distraídos. O contrato
para a tomada de posse por parte da Câmara Municipal de Amarante do Parque Florestal foi enviado para a Câmara, só que o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, falando com técnicos, não assina aquele contrato. Tem que ser todo reformulado. E neste momento, o Sr. Presidente da Câmara está a reformular o contrato. Portanto, um dia destes, porque era para janeiro, ou janeiro ou fevereiro, há pessoas que levam as coisas à letra. Levam as coisas à letra. Janeiro. Poderia já estar lá algumas máquinas de limpeza, etc, etc. Mas o Sr. Presidente da Câmara não podia nunca assinar um documento daqueles que não garantia as expectativas dos amarantinos. Ponto final. Ou seja, neste caso aqui a pressa poderia depois revelar-se inimiga e vir a trazer uma situação bem mais... Depois somos precipitados. Bem mais grave, não é? Era a precipitação. Essa precipitação levava a que a oposição tivesse mais um que dizer. Exatamente. Portanto, e por aqui, para já, por aqui me fico. Por aqui fica. Muito bem, muito obrigada. António Araújo, quer continuar esta lista? Vejo que vem aí documentado. Sim, eu gostava de continuar. É que eu gosto nesta de linha o ver a pôr vistos. E já agora eu também tenho uma outra questão, que já que falou, se calhar fazia já, que é, eu acho que, já que estamos a fazer um balanço destes 11 meses do atual Executivo Camarário, há aqui uma questão que eu julgo que seja importante ressalvar, que é, e como dizia, o facto deste Executivo não ter maioria. E como tal, quer dizer... estar a julgar ou a avaliar este trabalho é sempre partindo do pressuposto, não esquecendo que as propostas podem todas elas, por mais que queiram fazer, podem todas elas ser chumbadas, não é? No primeiro dia. Que assistimos isto esta segunda-feira com o caso da... Então, Eu vou dizer. A proposta que foi chumbada. Sim, esta de dia 15. Sim, mas quero dizer, como é que este Executivo vai... se calhar tenho uma tarefa mais dificultada, que aqueles executivos tenham maioria absoluta. Daí a necessidade tem que negociar. Exato, diálogos. Mas exatamente nessa linha que está a dizer, André, é que o que está a dizer, o que o Dr. Amadeu disse, não faz sentido, porque se de facto, como ele está a dizer que só uma proposta é que foi chumbada, é porque houve sempre muito diálogo e muito consenso para as outras não terem sido chumbadas. Portanto, eu tenho a certeza que nesta parte da ARU, também as pessoas, pelo menos isto é claro que coincidiu um pouco com as férias e não sei o quê, mas penso que as pessoas também tiveram conhecimento em tempo do documento, ou então pediam adiamento, nós já todos fomos vereadores, pediam adiamento, diziam que não estavam em condições de discutir e discutiam, passado uma semana ou duas, etc. E repare, e o senhor falou na limitação da maioria, mas não há mais limitações que as pessoas ainda não se aperceberam. É que só neste executivo, se for ver as atas, vai tudo. Nunca as câmaras foram tão sindicadas como agora. E os presidentes de Câmara, nomeadamente o Presidente de Câmara, não tem praticamente competências nem poder nenhum. Vai tudo, reparação de serviço de uma viatura de 500 euros, 1000 euros, vai à Câmara. Tem que ir à Câmara. E depois também, por imposição da oposição na primeira reunião, tudo o que é de urbanismo, fazer o muro, não sei o quê, vai à Câmara. Não ia. Nada disto ia à Câmara. Nada disto é à Câmara. Agora imagino o constrangimento que é estar a preparar reuniões que ainda por cima são semanais também, pela vontade da oposição, e podiam ser quinzenais. Estar a preparar reuniões de semana a semana, com N pontos de urbanismo e não sei o quê, vai tudo à Câmara. Eu até me admiro que o urbanismo não funcione de forma incorreta, porque primeiro não ia nada disto à Câmara. E as prestações de serviço não iam à Câmara. Apesar de eventualmente já no anterior mandato terem que ir, mas nunca foram. Está a perceber? Mas voltando à ARU, mas deixa-me... Só dizer aqui o seguinte, e é preciso distinguir o que é das juntas de freguesia e o que é da Câmara. Há delegação de poderes e muitos poderes para as juntas de freguesia, por isso mesmo é que foi reforçado o orçamento do ano que passou e que foi entregue muito dinheiro às juntas de freguesia para delegar... Exatamente, portanto é preciso também ter em atenção sobre o que é da Junta de Freguesia e o que é da Câmara Municipal, do Executivo, diretamente. Mas continuando, é engraçado falar-se aqui em gestão insegura, cotidiana e corrente. Estes são epítetos que caem exatamente na gestão que tinha o governo do Partido Socialista. E é engraçado agora estes epítetos serem assacados a este Executivo que está lá há 11 meses, por quem esteve lá há 24 anos. É um quarto século, 24 anos. Ora bem,
não se pode fazer em 11 meses o que não foi feito em 24 anos. Há aspectos relevantes, principalmente no ordenamento, que estava tudo praticamente por fazer. E, como estava tudo por fazer, muitas coisas têm que se começar do zero, ou então fazer alterações de raiz, o que leva, evidentemente, muito tempo a surtir o seu efeito. Mas já se vai vendo. Por exemplo, a revisão do PDM, já falou aqui o Adriano Santos, já estava para ser revisto pelo anterior Executivo desde 2007. Houve vários incumprimentos contratuais, nunca resolveram o contrato, só resolveram em 2013, no ano das eleições. Estão a perceber? E depois, claro, que teve que se aprovar a REN a correr. Porquê? Porque se não se aprovasse a correr pela imposição de prazos, não se aproveitava sequer nenhum trabalho do que foi feito nos anos anteriores. E por isso é que nós, às vezes, quando dizemos as coisas, temos que saber do que falamos. Deixe-me só, peço desculpa, eu tenho aqui, porque o Sr. Vice-Presidente da Câmara deu também uma entrevista à rádio e que depois saiu no Notícias do Tâmega. Precisamente um dos temas que aqui abordamos foi o PDM e estou a citar palavras do Sr. Vice-Presidente a dizer: é expectável que no decorrer de 2015 seja feita a discussão pública do PDM e se encerre este assunto, talvez no 4º trimestre do ano. Ou seja, como diz, desde 2007 que o assunto se arrastava, de certa forma, se de facto se cumprir, no final de 2015 está o PDM revisto, ou seja, em questões temporais. Claro, e fez aí uma observação muito correta, ainda vai à discussão pública. Portanto, ainda vai à discussão pública. Há aqui uma questão que convém não enganar as pessoas também. Mas tu já vais... A base do PDM é a Reserva Ecológica Nacional. E toda a gente sabe, e é verdade. Porque assim, porque é que não se perdeu mais 15 dias em aprovar a delimitação da Reserva Ecológica Nacional e se falou com os Presidentes de Junta, com os vereadores, porque é que... Mas falou, mas eu não sei se não falou. Não dizer que não falou. Falaram em 2007 ou 2008. Está a dizer que não falou. Eu não sei se não falou. É o que está na ata, De todo modo, vamos ser pragmáticos, meus senhores. Estava a 7 desde 2007. Isso é verdade. A REN já foi aprovada na CCRN. E está para aprovação na Comissão Nacional da REN. Portanto, isto ainda pode haver inputs, pode haver alterações, pode haver muita coisa. E vai haver discussão pública do plano. Do PDM. E já foram feitas alterações simplificadas à REN que permitiram, por exemplo, legalizar a ampliação de obras de acesso e Marante, que são obras bem importantes para Marante. E outras. Então, e isto é que é a gestão insegura, cotidiana e corrente. E já agora, quanto ao Parque Florestal, é como dizem, Dona Aleta, é verdade, só tiverem que pegar ao Presidente da Câmara, que ele disse que 15 de janeiro ia começar, podem pegar nisso à vontade. Nós também não pegamos noutras coisas, em pôr Amarante em capital não sei o quê da cultura e trazer o realismo em 14, portanto, mas se quiserem pegar mas na letra, peguem à vontade. Vem ou não vem em 2015? Mas peguem à vontade. Mas vem ou não vem, mas peguem à vontade. Vem ou não vem? Mas pergunta se vem ou não vem. Não sei. E quem é que esteve a liderar esse processo? Não, são vocês. Peguem nisso à vontade. Mas quanto ao Parque Florestal, a verdade é que começou-se a trabalhar antes de janeiro. Começou-se com reuniões com os órgãos do estatais. Porquê? Há muito tempo que nós pedíamos ao anterior executivo para ficar com a gestão do parque. E nunca quiseram ficar com a gestão do parque. Há muito tempo que nós pedimos. Se já tivesse havido a gestão do parque, já podia haver obras no parque. É claro que não tendo a gestão da parte da Câmara, a Câmara não podia fazer obras ali. Isso é evidente. É claro que também já sabia que isso tinha que acontecer. Agora, reparem, não se contou foi que o Estado demorasse 7 meses a mandar um protocolo para a Câmara Municipal, uma proposta de protocolo. Após várias reuniões que ao nível do... E depois, já penso que em julho ou agosto, houve uma reunião no Instituto Nacional da Conservação da Natureza, porque de facto aquela proposta de protocolo, como já dissemos aqui, não servia ao município. E o município está muito bem a reformulá-la. Mas demorou 7 meses a chegar das instâncias estatais aqui à Câmara Municipal de Amarante. Portanto, ninguém estava a contar, com certeza, com isso, não é? Mas o Parque Florestal
vai haver a proposta de protocolo, vai-se gerir o parque e vai-se fazer o que deve fazer, o que nos deixarem fazer. Depois também foi dito aqui que a ETAR foi do anterior Executivo e a ETAR é do Governo, como é evidente. E depois fala-se aqui no desnorte da Câmara no aspecto escolar. Epá, isto então eu não posso com isto. Eu que fui vereador, que vi a maneira como nunca se fez a revisão da Carta Educativa, que vi e vemos nós agora fazer centros escolares para estar às moscas, que não temos a mínima ideia ainda, que não tivemos a mínima ideia do que é que Amarante precisa em termos escolares, que temos agora nós que rever a Carta Educativa. Penso que o trabalho técnico interno da Câmara já está feito e vão ter que fazer agora a revisão da Carta Educativa para se ter sobriedade no investimento e eficácia no investimento, porque porventura já há alguns centros escolares que nem sequer é necessário fazer. Salvo errar um centro escolar que foi agora acabado, que já nem sequer tem alunos para não sei para quantas salas. Portanto, isto é que é desnorte no aspecto escolar. Isto é que é desnorte no aspecto escolar, os centros escolares vazios, a falta de revisão da Carta Educativa, nunca ter um projeto estrutural e nunca ter planeamento para a educação e deixar chegar o investimento onde chegou, investindo em equipamentos que porventura nem sequer vamos precisar dele. Isto é que é desnorte. Sim, senhora. E depois fala-se em ARU. Meus amigos, a ARU, vocês digam o que quiserem, a ARU vai ter que ser aprovada. Vocês arranjem lá a maneira de conseguir. Isto, os amarantinos que me estão a ouvir, ouçam. Os proprietários dos prédios no centro histórico de Amarante. A ARU, que é a Área de Reabilitação Urbana, este passo, que foi à última reunião da Câmara, tem que ser aprovado para vocês e as entidades públicas poderem reabilitar as vossas casas com incentivos muito significativos ao nível do IMI, do IMT, do próprio licenciamento camarário, que a proposta da Câmara era reduzir as licenças para 20%, portanto haver uma redução de 80% nas licenças, no licenciamento, na licença de publicidade, na ocupação do espaço público. Há também isenções ao nível de IMT, o IVA das empreitadas para essas obras passa de 23% para 6%. Portanto, senhores proprietários, senhores empreiteiros que iam ter mais trabalho para fazer obra, isto não é demagogia, é objetivo. Com certeza que ia haver mais trabalho para fazer obra. Se isto não for para a frente, a culpa é do Partido Socialista e do Movimento Amarante Somos Todos, que não aprovam isto. Nós, conforme está no nosso programa, estamos a fazer o que nos compete. E isto é muito importante para o Centro de Amarante, quer para reabilitar o património degradado, quer para trazer pessoas para o Centro de Amarante, que está a ficar, que não tem praticamente ninguém. Se isto não for aprovado, a culpa, eu espero que haja bom senso e que as pessoas ainda consigam falar e se têm uma ideia diferente quanto à limitação diária, que apresentem as suas propostas e pura e simplesmente não chumbem a proposta, que apresentem as suas propostas e que chegue a bom porto. Se não se chegar, já sabem de quem é a culpa. Parece que há gente que não gosta de ver isto a mexer, que não gosta de ver Amarante a desenvolver-se. A este propósito, deixe-me acrescentar também, porque considero importante, na última edição do Notícias do Tâmega, também Carlos Carvalho escrevia precisamente que, estou a citar, a reabilitação urbana da cidade de Amarante seria, seguramente, uma medida que em muito contribuiria para o rejuvenescimento social e etário da cidade. Isto porque lá está, no centro histórico, pessoas mais idosas e, portanto, há uma nova medida. Eu disse há bocado que a rua é um instrumento importantíssimo para Amarante. E reparem uma coisa. Deixa-me acabar, que depois vocês acabam. Agora deixa-me acabar a mim. Agora vão ouvir, não gostam, mas vão ouvir tudo. Agora vão ouvir tudo. Eu acho que devem dizer porque é que votaram contra. Eu posso falar agora também, se calhar. Não, agora estou a falar. também. Deixa-me só acabar esta parte e vocês já podem falar. Reparem uma coisa, se não se aproveitar este projeto, os fundos, o próximo quadro comunitário de apoio tem fundos, o próximo quadro comunitário de apoio tem fundos para a alimentação urbana. Se não se aproveitar isso, já sabem de quem é a culpa. É que as pessoas estavam habituadas a não... As pessoas estavam habituadas a não aproveitar os fundos comunitários. Eu não posso aceitar isso. Mas agora vamos ter que os aproveitar. Não posso aceitar isso, que isso é uma demagogia, uma falta de conhecimento daquilo que é uma ARU. Então eu vou dizer o que é uma ARU. Uma ARU, como o António hoje disse, é uma área de reabilitação urbana. Que é uma área. Mas a delimitação da área não significa que aquela área vai ser objeto de uma operação
de reabilitação intervenção. urbana. Sim, sim. Sem operação, a ARU não vale quase Mas nada. primeiro tem que haver a definição da área, como E tu por sabes. isso mesmo é que nós estamos contra. Não votamos contra a proposta em isso que eu si, disse há pouco. contra os fundamentos. Portanto, era isso que Votamos contra esta área. dito E eu vou no ler início. aqui a parte final da declaração Epá, do não voto vale a do pena que movimento vocês independente já- Amarante Somos Todos, porque me Vocês- parece que é vocês- importante, e depois vou dizer outra coisa, que é importante para aquilo. Sem pretender colocar em crise a proposta apresentada, isto é a parte final da declaração de voto do Movimento Independente Amarante Somos Todos, que votou contra esta proposta, e bem, e vou explicar já a seguir porque é que votou bem. Então, Porque hoje houve uma reunião também na Câmara sobre isto. Ainda bem que houve. Ainda bem que eu espero Ainda que bem que cheguem, espero que cheguem a um bom Não porto. sabias? Não sabias que tinha Não havido uma sabia o reunião? resultado. E o resultado. Então andas mal informado. Não sabes o resultado? Sei o resultado. Então pronto, O estás resultado melhor não, informado sei o que que é eu. que se passou lá. Pelo menos uma perspectiva. Sem pretender colocar em crise a proposta apresentada, muito menos fazer uma nova marcação do perímetro da área de limitação para a intervenção, sempre assumiremos a ousadia de dizer que fixar uma ARU na cidade de Amarante, sem integrar o Largo Setor Carvalho, que é o Campo da Feira, e zonas adjacentes, o bairro Cancela de Abreu, zona dos Bombeiros e Oficinas Matias, zona da Estação de Caminho de Ferro, Ponte Seca, São Lázaro, Santa Luzia, Passo São Baríssimo até à Torre, o bairro Coronel Carvalho Lima, a zona das Murtas, entre outras, seria inaceitável posteriormente gravoso para Amarante. Porque não Rebordelo. Não Rebordelo. E portanto, isto é que é verdade. Nós votamos contra. E a minha rua, pá? E a minha rua? O movimento, agora deixa-me acabar também. O Movimento Independente Amarante votou contra esta proposta por causa da limitação da área. Nós achamos que deve ser mais abrangente, porque há zonas... Isso é que é demagogia, Sr. Autor, isso é que é demagogia. Por isso é que eu O falei senhor sabe interesse há perfeitamente pouco. que estava previsto fazer outras áreas numa segunda fase que abrangessem esta zona. E sabem perfeitamente que há um plano específico para o bairro Cancela de Abreu. Deixa-me acabar. Pois isso é que é demagogia, pá. Se me deixarem acabar, portanto, a verdade é que uma parte da cidade que merece também ser objeto de ser integrada. Claro, é evidente. Isso é que é demagogia, pá. Isso que estás a fazer é que é demagogia. Porque sabes perfeitamente que há um plano específico para o bairro Cancela de Abreu. E sabes perfeitamente que há outras fases para Eu assim vou-me embora, sinceramente. Vou embora. Não. Se não deixarem expressar a minha opinião, vou-me embora. É que me levanto já. Não, estava na minha vez, só por isso, pá. Pronto, mas então, explica. Eu não te interrompi quando estavas a falar, pá, não? Não te interrompi quando estavas a falar, ou Amadeu? Vamos, Se me deixarem falar, só para terminar, só para tentarmos é porque estavam aqui a tentar branquear a situação, porque é que a proposta foi chumbada. A proposta foi chumbada porque é uma proposta má para Amarante. Não foi isso que disseste no início, peço desculpa. Era uma proposta E aquilo que eu disse a seguir foi assim. Isto está gravado, Era necessário. isto está gravado. E as pessoas, depois, os dizer ouvintes, exatamente o que é que votaram. os ouvintes, obviamente, estão a convém ouvir aqui retermos. e depois terão acesso às atas, às questões de voto e à nova proposta que vai ser aprovada. E vamos ver como é que vai ser aprovada a nova proposta. Deixa-me só acabar. É o seguinte, nós temos 3 minutos para terminar esta primeira Mas eu quero parte. acabar isto, que é importantíssimo isto. O que fica claro, e eu acho que conseguimos O perceber, Movimento Independente Amarante Somos Todos votou contra esta proposta de área, de limitação, a delimitação. Área maior. Porque achamos que deve ser maior. Exato. E agora vi dizer, isto é uma coisa que também faz lembrar quase outros políticos que andam por aí, dizer que pode haver outras áreas, mas isso fará um sentido. Andar aqui a criar agora Não foi uma ARU outras e uma outra outras cidade de fases. Amarante. Faz todo o sentido, Amadeu. ARU deve ser Por única. exemplo, faz todo o sentido. Eu lembro aqui. Deixa-me só dizer uma coisa, faz todo o sentido. Por exemplo, como tu sabes, porque o Presidente da Câmara já disse, também vai haver uma ARU para o centro de Vila Miã. Sim, então, Sabes isso ou não sabes? Sei, Sabias ou não sabes? Até não faz sentido haver mais ARUs. Estou informada. Agora, a ideia desta primeira ARU era sobretudo incidir sobre o centro histórico. Sim, mas deixa-me acabar. O centro histórico, a ARU é maior que o centro histórico. Integra algo mais que o centro histórico. E há aqui zonas... a quem foi dada importância até pelo PSD, eu recordo aqui que em 19 de abril de 2011, o PSD, a propósito da construção do quartel da GNR, nas antigas instalações da área cooperativa, disse que aquela zona devia ser objeto de um projeto integrado de regeneração. E agora deixa-no fora da reabilitação urbana? Mas será que essa zona não fica nas fases... Está fora, mas o que é que faz sentido? Porquê é que nos queria já uma ARU para toda esta área mais abrangente? Eu não estou. Porquê é que nos se dá? Mas se vocês tinham essa ideia... Porquê é que alguém vai recuperar aqui na Ponte Seca ou em Santa Luzia
não é? Ou naquela zona antiga das Murtas, ou no Amadeu, campo da Feira, Amadeu. aquela muita construção antiga, e não tens benefícios para Amadeu. quem está, por exemplo, Amadeu. no centro histórico. Mas se tinham essa ideia, porque é que não fizeram uma contraproposta na reunião? Se já tinham essa ideia. Faziam uma contraproposta e escusavam estar a votar. Aliás, o movimento... Então, sendo assim, eu vou dizer mais. Esteve... Eu vou dizer mais, então, já agora. Eu não estive vou na dizer reunião. mais, vou dizer mais. Na reunião de Câmara de 8 de setembro, salvo erro, não é? Portanto, 15. 15. Deve ter Portanto, sido. na reunião anterior a esta, De última dia reunião 15. de Câmara, já tinha sido enviada minuto. esta proposta. E temos mesmo Já, de pronto, terminar. esta proposta tinha minuto. sido enviada já para os vereadores. E o doutor Pedro Barros disse claramente ao vice-presidente da Câmara, vereador do Urbanismo, que a proposta, conforme foi enviada para ele, que era chumbada. Tinha o voto contra do movimento. E Não assim sabia o que é que terminamos, acontecia com o PS. Amadeu Magalhães. E, portanto, Nós sabiam voltamos- perfeitamente que podiam ter adiado por mais uma semana, ter obtido aqui, digamos, Amadeu o maior Magalhães. consenso nesta Nós proposta. voltamos mas já espero, assim, mas espero, voltamos. espero que Nós esta temos proposta mesmo de ir para seja intervalo. aprovada o mais rapidamente possível. Temos mesmo de ir para intervalo. Esta proposta não, outra. Temos mesmo de ir para intervalo, temos os nossos compromissos publicitários, mas voltamos já de seguida para dar continuidade ao nosso debate. Continue na nossa companhia. Até já.